Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão aqui do Clique Carreira. Eu me chamo Bárbara, sou uma mulher parda de cabelos cacheados, aqui na altura do ombro, um pouco abaixo do ombro. Meus cabelos são escuros, meus olhos são escuros. Faço uso de óculos, eles têm um formato arredondado na cor azul metalizada. Estou usando um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos. Estou usando uma blusa preta, também com detalhes brancos aqui na gola e na pontinha da manga. E o meu fundo é o fundo temático do Clique Carreira, com cores vibrantes em tons de vermelho, roxo, amarelo e com o logo do Clique Carreira no lado direito. Também aqui comigo está a maravilhosa Natália, que está fazendo a interpretação de livros desse momento. A Natália é uma mulher morena, de cabelos curtos na altura do ombro, com mechas claras. O cabelo dela é um pouco mais escuro, com mechas claras. Ela está usando uma camisa preta, uma blusa preta de manga a 3/4, e o fundo dela é um fundo neutro, branco. Bom, pessoal, se você chegou aqui e você ainda não sabe o que é o Clique Carreira, tá? Nós preparamos um vídeo com spoilers do que vocês podem encontrar lá no Clique Carreira. Então, fique atentos aqui, preste bastante atenção, que está recheado de novidades. O Clique Carreira é uma plataforma gamificada em realidade virtual pensada para impulsionar carreiras. Caminhando pelo espaço do Clique, você consegue visitar o estande de mais de 20 grandes empresas do cenário nacional e global, acessa mais de 60 conteúdos exclusivos preparados para o seu desenvolvimento e ainda cria conexões. Visitando o mural de botões de cada estande, você consegue acessar o portal de carreira das organizações, pode conferir as vagas e se cadastrar naquela que dá match com você. E não deixe de conferir os vídeos disponíveis nas TVs dos estandes. Além disso, até 30 de setembro no auditório do Clique, serão realizadas mais de 80 ações ao vivo promovidas pelas empresas que estão nessa iniciativa. Visitando a Central de Desenvolvimento, você realiza jornadas gratuitas, como a jornada de diversidade, e ainda recebe um certificado ao concluí-la. Acessando o site ciadetalentos.com.br/clique carreira, você conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, fica por dentro da programação do auditório de cada semana e ainda conhece as organizações que estão no Clique. Não fique de fora dessa! Acesse em seu computador ciadetalentos.com.br/clique carreira. Viram aí, gente? Tá imperdível esse Clique Carreira. Muito, muito recheado de muitas novidades. E conforme a gente viu no vídeo, até o dia 30 de setembro, tá? 30/9, também teremos muitas ações ao vivo, como a de hoje com a Descomplica. Tudo isso para impulsionar o seu desenvolvimento. Além disso, quem acessar as atrações que serão realizadas lá pelo auditório do Clique Carreira poderá requerer um certificado de participação como complementante, até arrepia, né, gente? E como é que você faz para conseguir esse certificado? É muito, muito simples, mesmo. Basta acessar em seu computador, tem que ser pelo computador, tá? ciadetalentos.com.br/clique carreira, entrar na plataforma virtual, essa plataforma aí que a gente mostrou no vídeo, fazer o seu registro, é um cadastro muito simples, ir até o auditório B, você vai caminhar com o seu avatar até o auditório B e assistir a gente por lá. Em meados de novembro, a gente encaminha um certificado nesse e-mail que você cadastrou nessa plataforma, tá? Já somando todas as horas de todas as atrações que você participou na auditório do Clique. Então, participando dessa de hoje aqui da Descomplica, você já está somando aí umas horinhas. Se você participar das ações mais tarde, você já vai estar somando. E aí, lá em novembro, a gente soma tudo isso que você participou e encaminha o certificado para você. Muito simples, né, gente? E agora, sem mais delongas, eu quero chamar para esse palco virtual os nossos convidados, que vão estar trazendo esse tema aqui maravilhoso. Eu quero chamar a Roberta Campos,
que ela é responsável pela área de pesquisa da Descomplica. Chamar também a Mariana Santoro, que é desenvolvedora mobile na Descomplica. E chamar o Hansen, que é professor e gerente pedagógico também na Descomplica. E juntos, pessoal, eles vão estar falando sobre o tema Descomplicando o futuro das profissões. Gente, muito bem-vindos mesmo. Bem-vindas, Roberta, bem-vinda, Mariana, bem-vindo, Hansen. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje, nesse palco virtual do Clique Carreira. Eu já quero agradecer aqui em nome de todo mundo que está participando, que está assistindo a gente. E agradecer também por vocês compartilharem um tema tão importante para o desenvolvimento da carreira dessas pessoas. Então, antes da gente começar, de fato, eu queria conhecer vocês, que vocês também se autodescrevessem, né? Vocês podem se apresentar e se autodescrever para o pessoal que está assistindo a gente. Vamos em ordem de quem apareceu primeiro? Então, vou eu sou a Roberta, né? Eu sou responsável pela área de pesquisa do Descomplica. Então, me descrevendo, eu sou mulher, branca, cabelos brancos, estou com óculos em vermelho, uma blusa preta e branca com umas pitadas vermelhinhas e com um fundo verde da Descomplica, com uma garotada aí feliz estudando digital. Sou eu. Vamos seguir aqui, então. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, gente, eu sou a Mari, eu sou desenvolvedora mobile aqui na Descomplica. E me descrevendo também, eu sou uma mulher branca com cabelos cacheados e curtos. Eu estou usando uma camisa preta de manga longa e eu também estou com o fundo temático da Descomplica, na cor verde. Olá, gente, tudo bem? Eu sou um homem pardo, por enquanto meu cabelo ainda é preto, eu estou usando uma jaqueta jeans com uma blusa cinza por baixo, uso sempre meu relógio, minhas pulseiras, e eu também estou com o fundo um verde bem forte, bem vibrante da Descomplica, mostrando principalmente pessoas estudando no mundo digital. Então, é assim que a gente se apresenta. Maravilhoso, pessoal. Só lembrando aqui aos participantes que vocês podem mandar perguntas aqui no chat que a gente vai estar respondendo ao longo da transmissão. Então, pessoal, eu já queria passar aqui o bastão para vocês, tá? E vamos para esse momento aqui que está todo mundo esperando. Então, o palco virtual é todo de vocês. Gente, bom dia. Primeiro, eu queria falar, acho que agora em nome da Descomplica, mas também em meu nome, como é prazeroso estar aqui, como a gente estava na expectativa, como a gente quer estar aqui. Acho importante a gente dividir isso. Estou vendo o pessoal dando bom dia no chat, então, assim, bom dia a todo mundo que está aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. É realmente muito especial estar aqui com esse tema, que é Descomplicando as Profissões do Futuro. E a gente já adoraria começar essa conversa alinhando a expectativa sobre o que a gente está fazendo aqui. Uma das coisas que a gente percebeu na Descomplica, e para quem não conhece, a Descomplica ela começa no Enem, ela começa preparando jovens para o vestibular, depois a Descomplica ela entra em outros ramos, a gente abre a nossa pós-graduação digital, depois a gente abre a primeira faculdade 100% digital do Brasil. Então, hoje a gente acompanha as pessoas literalmente da escola ao mercado de trabalho, passando pela graduação, pela pós-graduação. Então, a gente gosta muito desse tema por uma razão muito simples. A gente convive com muita gente de muitas idades num período muito chave da vida, que é um período de escolha, é um período de decisão, é um período de indecisão. E justamente por a gente acompanhar essa fase das pessoas, a gente se sente muito confortável de discutir o futuro das profissões, sem a menor soberba de achar que a gente tem alguma resposta ou algum mapa, mas com a certeza que a gente convive com muita gente. Então a gente está aqui por uma troca de experiência. Acho que é por isso também que a gente incentivou tanto que vocês comentem, perguntem, falem, porque a gente construiu a Descomplica em troca de experiência. A gente escuta e a gente busca solução. A gente vai atrás do que vocês têm de problema, dificuldade, ansiedade, e a gente tenta trazer algo novo. E para a gente falar do futuro
das profissões é muito interessante, e vocês vão ter um relato maravilhoso daqui a pouco, vocês vão entender bem melhor, mas a primeira coisa que a gente questiona é o termo futuro. Todo mundo fala disso. A gente tem que debater o futuro. Sendo que, assim, isso sem entrar no campo filosófico do que é o futuro, a gente precisa entender que as coisas já estão acontecendo, e para que a gente viva o que a gente está vivendo hoje, quantas pessoas já não estão fazendo isso há algum tempo, há alguns anos? Então, a gente é muito impactado com o resultado. Neste exato momento, se a gente parar para perceber, existe um fator que foi determinante ao longo de absolutamente toda a história da humanidade e que nesse momento a gente está relativizando, que é a distância, que é o próprio espaço, que é a posição geográfica. Ninguém aqui está exatamente, fisicamente, um ao lado do outro, e a gente está muito junto nessa conversa. E a gente está muito lado a lado nessa conversa. E é óbvio que o mundo das profissões entra nisso também. É óbvio que agora as pessoas podem trabalhar juntas sem estarem no mesmo lugar. Você não precisa estar no mesmo lugar da sua empresa para ser contratado por ela. A gente não precisa estar um ao lado do outro fisicamente para conversar. Esse evento aqui, eu queria parabenizar muito a Companhia de Talentos. A gente, sabe, o Clique está realmente incrível. Então, assim, o Clique Carreira é um grande evento. Parabéns a todos que estão participando, a todos que estão produzindo. E a gente quer aproveitar esse espaço para debater esse futuro das profissões e já convidar vocês, não só hoje, mas nas próximas terças-feiras, sempre às 11 da manhã, estaremos aqui nesse auditório, nesse evento, para a gente falar de alguns assuntos que as pessoas querem muito saber. Então, a gente vai falar sobre indústria 4.0, a gente vai falar sobre dado e inteligência artificial, vamos falar da Web3, certo? Então, falar do Web3 e tudo que tem dentro dela. E no dia 13 de setembro, vai ser a nossa última participação, a gente vai tentar fechar essa conversa. E qual é o papel da educação nisso tudo? Porque a gente vai passar as próximas semanas falando de um monte de coisa que está acontecendo, de um monte de coisa que já é realidade, de um monte de coisa que a gente está vendo por aí. E aí, no final disso tudo que é novo, como é que a educação fecha essa caixa e ajuda a criar esse futuro? Então, só para coroar isso tudo que eu vou falar, e para ratificar o que a gente trouxe aqui, que é a parte da pesquisa, que é a parte da conversa, que é a parte da comunicação, eu quero chamar a Roberta porque ela vai falar de uma pesquisa super especial que a gente fez, ela vai explicar para vocês o tom dessa pesquisa e o que a gente quer com ela, né? O que a gente vai apresentar e como é que todo mundo vai ter acesso a ela. A Roberta, ela é uma queridíssima, um profissional espetacular e, assim, vocês vão ver. Não vou falar mais não, vou chamar a Roberta. Roberta, por favor, assuma aí que vai ser incrível. Oi, querido, obrigada por essa introdução, né, luminosa, né, como sempre você é. Eu vou dizer que participar desse projeto, Descomplicar o Futuro das Profissões, né, nessa minha trajetória aqui no Descomplica, né, à frente da área de pesquisa, eu participei de muitos projetos sensacionais, mas eu vou te dizer que esse é o meu xodó. Eu adorei participar desse projeto, e esse projeto ele vai muito em cima da dor do jovem, né? Eu me lembro quando eu fui escolher minha carreira lá atrás, né, da confusão que a gente passa, da quantidade de angústia que a gente passa. Será que eu estou escolhendo certo? Será que isso se parece comigo? Né? Essa tradução do que a gente aprende no ensino médio para o mundo do trabalho, né? O que essa matéria vai virar lá na frente? E isso, hoje em dia, toda essa angústia, toda essa dificuldade está amplificada. Por quê? Por causa da grande transformação digital, da grande transformação tecnológica, que o mundo do trabalho está passando, que o nosso mundo está passando. Né? A gente está tendo um salto de mudança que está fazendo os jovens terem ainda mais dificuldade, e não só os jovens, mas os adultos em torno dos jovens, né? Os professores, as famílias, a entenderem como escolher uma carreira que vá garantir um espaço, que vá preparar o jovem para esse espaço. Então, para atuar nessa dor, para estar do lado do jovem, porque isso é uma coisa que a gente ouve sempre, né? O Descomplica, ele começou, como o Hansen falou, lá atrás, com a ideia de que aprender para todo mundo e ajudando o jovem a passar no Enem. Então, a gente ouve muito sobre essa escolha de carreira, eu ouço muito em entrevistas sobre isso. Então, a gente resolveu fazer essa pesquisa para trabalhar em descomplicar esse futuro. Como é que a gente perde o medo desse futuro? Como é que a gente entende melhor como ele é? Como é que a gente vê que ele não é tão diferente de coisas que a gente conhece, ele só funciona, às vezes,
um pouco diferente, com outros nomes, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer esse futuro, que já está no presente, né, para o jovem, e para a família, e para os professores, e para todo mundo começar a falar dele de forma descomplicada. Tá? Como é que a gente fez essa pesquisa? Só vou dar rapidinho, né, um highlight. Lá no dia 13 de setembro, na nossa última live, a gente vai divulgar o link com a pesquisa na íntegra, com tudo detalhadinho, todo mundo vai poder baixar e ler e compartilhar. Mas a gente começou lendo as dezenas de pesquisas, né, que já existem hoje sobre o futuro do trabalho, de várias instituições importantes, como o Fórum Econômico Mundial, né, várias empresas da área de recursos humanos, outras instituições de ensino. Tem muita coisa bacana aí sendo produzida sobre o futuro do trabalho. Então, a gente leu tudo isso, trouxe todos esses dados, e depois a gente fez um painel com vários craques. Foram 19 especialistas, profissionais incríveis, de posição, de destaque no Brasil e no exterior, em áreas como tecnologia, recursos humanos, cultura, finanças, saúde, educação, entretenimento, startups, marketing digital, logística, games, enfim, a gente ouviu gente de diversas áreas, e nessa posição que eles estão, né, eles começam a ver a transformação nas áreas deles. Então, eles ajudaram a gente a entender para onde essas áreas estão indo. Então, com isso, a gente trouxe uma palhinha, né, dessa pesquisa para compartilhar com vocês. Eu vou abrir com um dos nossos entrevistados, que foi o Marco Fischber. O Marco é o fundador da Descomplica, né? E ele, num evento que a gente realizou em março sobre as carreiras, né, da nossa geração, ele falou essa frase aqui, né, que a maneira de escolher profissões, sem dúvida nenhuma, mudou, gente. Aquele mapa velho que te indicava o caminho já não serve mais. Não serve porque aquele mapa velho simplesmente olha para trás, olha para o mundo como o mundo era. Vamos esquecer, então, o passado, vamos juntos entender como aproveitar essas oportunidades gigantes que existem, porque o futuro tem oportunidades gigantes, e a gente pode olhar com otimismo para esse futuro, tirar o medo e botar otimismo. É isso que a gente quer ajudar aqui o jovem a fazer. Então, o que é o primeiro ponto que a gente olhou, e que eu acho que é uma coisa muito interessante, é ver isso. Assim, hoje, quais são as carreiras mais buscadas no Enem? São essas 10 aqui. E a gente botou lado a lado com as posições mais buscadas pelo mercado de trabalho. Isso aqui vem do relatório do Fórum Econômico Mundial, e não é internacional essa lista é para o Brasil. Tá? Então, são carreiras necessárias no Brasil hoje. Se a gente comparar as duas listas, né, a gente vai ver na lista da esquerda carreiras muito tradicionais, que estão nessa lista, né? O Hansen, que trabalha nessa área há muitas dezenas de anos, né, Hansen? Dezenas de anos não, né? Muitos anos, uma dezena, talvez uma década, né? Falta pouco, né? Para as duas. Você é jovem. Mas você vê aí sempre medicina, você sempre vê engenharia, certo? Você sempre vê direito, arquitetura. Então, carreiras, a gente vê ainda essa presença de carreiras muito tradicionais, né? E vê muito pouco a presença de carreiras relacionadas com esse futuro. A gente está vendo entrar a engenharia da computação, né? Mas tem espaço nessas carreiras mais concorridas para uma série de especialidades que vão ser fundamentais no futuro. E que, às vezes, a mesma competência, por exemplo, né? Eu estava olhando essa lista e pensando, sei lá, engenharia mecatrônica, até uma engenharia química, né? Às vezes eu posso, com a mesma competência, entrar numa área, por exemplo, né, de machine learning. Tudo bem, é totalmente diferente, Roberta, né? Mas talvez seja uma área que se abra que a gente nem imagina o que ela é, né? E que é uma área muito valorizada no futuro do trabalho. E aí, eu queria dar uma pausa antes de mostrar o resto da pesquisa. Para mostrar o resto da pesquisa, eu queria dar uma pausa e chamar a Mari, né? Por que a gente trouxe a Mari aqui hoje? Porque a Mari, ela é nossa aluna do Descomplica, e teve um momento que eu entrevistei a Mari para uma pesquisa, né? E o que foi muito interessante na história da Mari? A Mari ficou muitos anos tentando entrar numa carreira
da lista da esquerda aqui, né, Mari? Exatamente. Medicina, né? Exatamente. E aí, ela teve que dar uma virada, que eu queria que ela contasse para a gente, e ela acabou hoje indo para as carreiras da direita, né? E eu queria que ela dividisse com a gente essa experiência, essa mudança que ela viveu. Você conta um pouquinho, Mari? Claro. Então, gente, como a Rob disse, durante o meu ensino médio, eu queria muito cursar medicina. Então, lá em 2017, era o sonho da minha vida eu ser médica e sair do meu ensino médio e entrar direto na faculdade e logo depois da faculdade conseguir ser médica, e, enfim. Só que nem sempre o mundo é perfeito e para mim ele realmente não foi. Assim que eu saí do meu ensino médio, eu precisei começar a trabalhar em loja. Então, eu tentava conciliar sempre os meus estudos com o meu trabalho. Eu era vendedora de shopping, então vocês devem entender mais ou menos como funciona a rotina, era de domingo a domingo. Então, assim, era uma rotina muito complicada para quem quer ser vestibulando, para quem é vestibulando de medicina. Mas mesmo assim, eu continuei, né? Fiquei ali nessa tentativa uns 4 anos, mais ou menos, até que veio a pandemia e eu acabei sendo demitida de uma das lojas que eu estava trabalhando. E, cara, eu já não estava tão... Como se pode dizer? Eu já estava vendo que não ia dar certo medicina, porque eu precisava realmente me bancar, né? Bancar minhas contas, minha casa, a minha vida, precisava trabalhar. Então eu comecei ali a pesquisar outras profissões onde eu pudesse ganhar dinheiro em menos tempo e que não fosse numa rotina tão cansativa quanto a do shopping. Então, nessas minhas pesquisas, eu encontrei bastante a área de design, principalmente, né, logo no início, que foi onde eu comecei a trabalhar ali, fazendo alguns freelas e tudo mais, e eu consegui me manter dessa forma por alguns meses, logo no início da pandemia. E no meio do caminho, eu acabei encontrando o UX Design e a tecnologia, né, o desenvolvimento de software. E aí eu comecei a estudar isso realmente, e mais ou menos uns 5 meses depois do início da pandemia, surgiu a oportunidade de eu fazer um desafio para uma empresa, né, relacionado a desenvolvimento de software, principalmente desenvolvimento front-end, que é a parte visual dos programas, das páginas, dos sites que vocês acessam. E eu consegui passar. Eu passei e foi aí que eu entrei na área de tecnologia, né, como desenvolvedora júnior, logo de cara, sem ter faculdade, sem nada, só fazendo alguns cursos, assim, super livres, cursos de curta duração, pela Udemy, pelo YouTube mesmo, alguns gratuitos, inclusive. E, assim, foi uma história um pouco mais encurtada, né, tem muita coisa aí nesse meio. Mas, continuando, nessa empresa, para vocês terem uma ideia, eu era a única desenvolvedora front-end. Foi muito desafiador, porque eu realmente não tinha uma faculdade, os cursos que eu tinha feito eram cursos mais básicos, mais generalistas. Então, o que eu tive que fazer ali foi muito na pressão. Eu era a única desenvolvedora dessa empresa. Foi muito legal, foi muito desafiante. E um pouco tempo depois, surgiu a oportunidade aí de eu vir para a Descomplica, que foi muito legal também. E agora eu tô aqui sendo desenvolvedora mobile e foi bem encurtado, mas essa é a minha história, essa minha trajetória. Eu queria fazer só um comentário, depois eu sei que o Hansen vai falar várias coisas que eu amo a história da Mari, né? Primeiro porque eu acho que é a história da grande parte dos jovens do Brasil. Os jovens do Brasil precisam trabalhar para estudar, gente. É isso, né? E como é que a gente... E aí o ponto assim, que a gente traz quando a gente começa a estudar é que tem carreiras que estão precisando hoje de jovens trabalharem. Então, essas duas dores podem se encontrar, né? Por isso que é tão importante informação sobre mercado de trabalho, né?
Agora, eu queria que você contasse para mim uma coisa que eu sempre lembro desse outro momento, né? Que eu te encontrei num evento, né? E falei, Mari, e aí? Como é que foi? Você deixou medicina para trás e está fazendo aí análise e desenvolvimento de sistemas. O que você está sentindo nessa nova carreira? Você lembra o que você me respondeu? Eu lembro. Eu disse para a Rob que eu me encontrei, gente. Eu realmente não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo naquela rotina de estudar para medicina. Imagina, se eu passo e aí depois eu tenho que estudar mais um tempão naquela área até... Enfim, eu acho que eu me sinto super bem onde eu estou hoje. É uma carreira que é super promissora, ela está na mão de todo mundo. Eu sou desenvolvedora mobile, então o que eu faço, você provavelmente em algum momento você vai acessar, o que é muito bacana, então eu vou te encontrar em algum momento, mesmo que seja dessa forma. E é basicamente isso, sabe? Eu realmente me encontrei e não me vejo fazendo outra coisa. E o que eu acho que a medicina, eu acho que é uma carreira linda, maravilhosa, super importante. Mas o que eu acho que às vezes a gente, né, nem tem esse medo de mudar, ou de experimentar, ou de tentar, né? E o que eu acho bonito na sua história é essa coragem, Mari, de você sair do território de medicina, de biomédica, e para um outro, né? E deixar a porta aberta para uma outra possibilidade, né, de carreira, né? Eu sei que o Hansen tem várias coisas bacanas para contar dessa história, porque essa história da Mari encanta a gente. Quer pular aqui, Hansen? Você está no mudo, amigo. É porque eu fico aqui tentando não atrapalhar, porque aí eu posso ficar de espectador também. Essa história da Mari, ela é muito especial para mim, mas ela é muito especial acho que como exemplo para todo mundo. Primeiro porque a Mari, ela é um exemplo personificado do que eu faço da minha vida. Porque, gente, não sei se vocês sabem, me envelhecendo um pouco, a Mari foi minha aluna. Então, assim, eu vejo a Mari, que foi minha aluna, era novinha, estudando, e agora ela é uma profissional, está aqui discutindo, ela faz super bem o trabalho dela, a carreira dela vai muito longe ainda, e se tiver algum professor aí para colaborar e contar, e deve estar entendendo exatamente o que eu sinto, é isso que professores fazem, né? A gente nunca quer ser destino, a gente só quer ser ponte, e a Mari, para mim, é um exemplo personificado do que é essa ponte. A gente quer ajudar vocês a chegarem onde vocês quiserem, então, para mim, ela é particularmente muito especial. E eu estava conversando com a Mari, que é o seguinte, quando a gente pensa na realidade, as pessoas elas não podem perder a educação como uma forma de se desenvolver. E eu sei que muitas vezes as contas, os boletos não param de chegar e as pessoas não conseguem enxergar a própria vida esperando 4 anos para trabalhar, 4 anos para fazer essa renda, ou no caso da Mari, que era medicina, 6 talvez mais. E eu sei que as pessoas vão trabalhando ao longo, mas não é uma escolha fácil. A gente também não pode romantizar a escolha como se ela fosse uma coisa só individual. Só o que você sonha fazer. A gente não pode fingir que a rotina das pessoas não estão ali batendo a porta todo dia. E a Mari, ela foi um grande exemplo disso. E eu queria destacar 2 coisas, Robs, até para devolver para vocês. Uma eu vou até contar essa história, porque eu até me expliquei, porque eu não queria parecer mal. Eu falei assim, numa reunião que a gente teve, eu falei assim, Mari, você é uma belíssima cebola do Outback. Aí ela não entendeu muito bem o que eu queria dizer. Uma cebola, eu falei, que tem muitas camadas. A sua história ela é bonita em várias camadas. Por quê, gente? Vamos lá. Primeiro, porque se eu falo de uma pessoa que trabalhou como uma vendedora em shopping, e eu peço para você me descrever o que você espera dela, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que convém, ou a famosa pessoa que tem a lábia, mas a gente pode sintetizar como uma pessoa que é uma comunicadora, que ela tem que apresentar rapidamente um produto, ela tem que entender o que a pessoa quer e atender ela. E quando eu peço, falo assim, e me diz o que você espera de alguém que trabalha com desenvolvimento, tecnologia, desenvolvimento mobile. Aí você cai num estereótipo que seria aquela pessoa que as pessoas chamam mais nerds, né? Que a pessoa fala, que imagina uma pessoa sozinha em casa, que não tem muita interação social e que fica num lugar escuro, cheio de telas e que passa horas da vida ali, que possivelmente trabalha de madrugada. E para a gente fazer um comentário até muito mais profundo, quando você fala de desenvolvimento, área tecnológica, você espera alguém que seja de exata. A Mari não é uma pessoa que se dizia de exatas. Você espera um homem que quando fala de área de tecnologia, a imagem que vem é a de um homem. E a gente tem que começar a desconstruir essas coisas. A imagem que tem uma pessoa que não sabe falar, é uma pessoa antissocial, e a Mari está aqui, fala super bem, simpática, mulher, não veio da área de exatas, e uma profissional incrível.
Então, a gente tem que começar a mostrar o caminho para as pessoas. A gente tem que quebrar estereótipo e mostrar como as pessoas chegam lá. Se a gente está hoje aqui fazendo esse encontro, é porque tem milhares de pessoas desenvolvendo esse tipo de ambiente. Sabe? Se o Clique Carreira está acontecendo, é porque milhares de profissionais criaram a estrutura fundamental para que isso aconteça. E o mercado está falando, gente, esse futuro não é tão futuro não, tá? A gente precisa de gente hoje. A gente precisa de muita gente hoje fazendo isso. E talvez você tenha aí uma pessoa que se amarra nessa tecnologia, que adora, que consome tecnologia o tempo inteiro e que sequer sabe que aquilo poderia ser uma profissão. Então, assim, Mari, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas como é importante o teu exemplo, assim, como isso pode chegar a alguém que olha para você e fala, caramba, eu queria estar aí, eu queria estar nesse ponto que a Mari está falando, eu queria contar essa minha história. Então, eu queria dar esse relato porque ele é pessoal, mas ele também é conjuntural, acho que é importante para todo mundo. Só esse comentário sobre o estereótipo, né? A primeira vez que eu conversei com a Rob, ela perguntou para mim, Mari, como é que você chegou na área que você está hoje? E eu falei para ela, Rob, eu não sei. eu não fazia ideia. Eu queria ser médica. Eu não sei nada de exatas. Eu sou péssima em exatas. Eu gosto muito das áreas humanas, biológicas, mas exatas eu sou uma negação. Então, realmente, a gente cria muito, né, um estereótipo em cima de uma pessoa X, por exemplo. O médico. O médico, você acha que vai ser aquela pessoa super centrada, profissional, que vai realmente trabalhar naquele ambiente sempre, no hospital e tudo mais, vai ser aquela pessoa que cuida de outras pessoas. Então, ela tem uma responsabilidade grande em si. Agora, você olha, né, em contrapartida para quem eu sou hoje, né, para um desenvolvedor. É isso mesmo que você falou, Hansen. Aquela pessoa é uma pessoa nerd, completamente de exatas, que vive codificando, hackeando coisas o tempo todo. E realmente, gente, isso não faz a menor parte da minha rotina. Sendo bem sincera, eu continuo não sendo de exatas. De vez em quando, inclusive, eu apanho um pouquinho por isso, mas fica aqui em segredo entre a gente. Mas, gente, é super possível. É super possível você não ser de exatas e você trabalhar nessa área. Até contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma mesa redonda num evento recentemente. Esse vídeo está até lá no canal da Descomplica, Faculdade Digital, em que a gente fez. A mesa redonda era assim: entre exatas e humanas, escolha tech. Né? E não à toa, eu trouxe 2 profissionais da Descomplica, da área de tecnologia, que são de humanas, para mostrar que tech está em tudo. Né? Até na área médica, até na área, né, de saúde, a gente vai ter muita transformação, né, com tecnologia. Gente, posso então dar a palhinha aqui do resto da pesquisa antes da gente fechar? Posso? Mari, querida, obrigada por compartilhar sua história com a gente. E aí, pegando, Hansen, o que você estava falando, né, de ser agora, do futuro estar aqui, né? Isso aqui é um dado do Fórum Econômico Mundial, de um relatório de 2020. Né? Eles previam que até 2025, no mundo, 50% dos profissionais terão que se requalificar. Isso é um traço muito importante do preparo, né, para trabalhar no mundo do trabalho, no futuro, né, no presente e no futuro. É estudar sempre, estudar sem parar. 97 milhões de novos empregos vão surgir, e 85 milhões de empregos podem ser substituídos por máquina. Então, a gente vai ter muita transformação. Né? Vamos entender um pouquinho mais o que está por trás dessa transformação? Né? O que está transformando esse futuro e tornando algumas áreas um pouco mais importantes que outras, mais quentes que outras? Então, primeiro, olhando para a sociedade, gente, a gente vai, nos próximos anos, ter, assim, muito próximo, ter mais 2 bilhões de habitantes no mundo. A gente vai precisar aumentar em 50% a produção agrícola para... Desculpa que meu computador está com problema de bateria, que fica, às vezes, aparecendo esse sinalzinho. Para alimentar a população crescente. Ou seja, olha aqui como a gente tem oportunidade no trabalho de abastecimento, de alimentação, de agricultura. Né? A gente vai ter um crescimento enorme da população idosa, e hoje a gente já tem mais pets que crianças. Alô, né, veterinários, alô,
olha como a gente tem que pensar o idoso, né? Serviços financeiros, saúde, educação, porque a gente vai ter várias carreiras ao longo da vida. As pessoas, quando chegarem aos 60, vão possivelmente ter uma nova carreira, né? E vão ter que fazer novas formações. A gente vai ter até 2050 quase 70% da população vivendo em cidades, então isso vai criar uma complexidade grande, né, na conformação das cidades e vai botar muita pressão sobre o trabalho, por exemplo, dos arquitetos, dos urbanistas. E a gente tem, no Brasil, um grande desafio como sociedade no desenvolvimento e na área de educação. Porque se a gente vai precisar, né, qualificar em massa para a gente atingir, né, a necessidade que a gente tem de profissionais, a gente hoje tem muitos jovens que ainda têm dificuldade de compreender texto, de resolver cálculos, que estão precisando correr atrás de uma base que eles não tiveram a oportunidade de ter, e nós, como sociedade, temos que dar esse apoio, chegar junto e trabalhar nessa formação. A gente vai ter também uma preocupação maior, né, com os impactos climáticos, com o meio ambiente. Isso está na pauta dos investidores, está sendo cobrado das empresas, uma política mais clara de diversidade e inclusão, de ações sustentáveis dentro dos planos estratégicos das empresas. Então, profissionais que trabalhem nessas áreas serão fundamentais. E a própria tecnologia, esse é um quadro que a gente trouxe da Brascom, que projeta que até 2025, no Brasil, a gente vai precisar de 797 mil novos profissionais na área de tecnologia. A McKinsey tem um número muito parecido, de 1 milhão. Né? E quando a gente olha, isso aqui, gente, é o que a gente chama a curva de adoção dessas tecnologias. Né? Dentre esses empregos, quantos por cento estão indo para cada tecnologia? Então, a gente vê que algumas tecnologias já estão aí amplamente, né, presentes e adotadas, e que outras estão ainda crescendo a sua importância. Né? Então, por exemplo, inteligência artificial, quando a gente tiver uma presença mais ampla, né, da inteligência artificial, por exemplo, a nossa forma de trabalhar com dados vai mudar. Né? Ela vai mudar totalmente da forma como hoje muitas empresas estão trabalhando. Né? E isso vai mudar o perfil dos profissionais. Ou seja, é por isso que a gente tem que continuar estudando para ir, né, se relacionando com as novas tecnologias que estão chegando. E aí, pegando tudo isso que a gente aprendeu, eu vou projetar aqui um slide que é um slide resumo do que a gente entende que são as trendings, aí, as tendências, né, desse futuro. Né? É um monte de bolinhas que vocês vão ver, né? A gente está vendo áreas, né, no futuro que estão relacionadas à solução de problemas. Aqui o UX da Mari, aqui, ó, cadê a Mari para estar aqui com a gente? A gente vai precisar muito do suporte, do entendimento do usuário para os produtos de tecnologia, é uma carreira super importante. A gente vai ter uma série de carreiras, né, relacionadas ao uso de tecnologias digitais em massa e toda a transformação da indústria, e tecnologia na sustentabilidade, na eficiência, né, com impacto no clima, no agronegócio, nas matrizes energéticas, e por aí vai. Então, eu queria agora trazer de volta Hansen e Mari para a gente comentar esse quadro aí, né? Que carreiras você está vendo, que áreas bacanas, e só para lembrar, gente, isso vai estar detalhadinho depois lá no relatório, que no dia 13 a gente vai entregar. Aqui é um spoilerzinho que a gente está trazendo da pesquisa. Hansen e Mari, querem comentar aqui comigo esse mapa? Roberta, se você me permite, eu só preciso fazer um comentário antes, porque, assim, não dá para não comentar isso. Eu queria mandar um abraço muito apertado para a Gildênia, que ela está falando com a gente aqui no chat. Ela foi aluna nossa no Enem, ela é aluna da faculdade, ela faz marketing no Descomplica, e ela fala, só trabalhar no Descomplica. Gildênia, primeiro, obrigado por você estar aqui, obrigado por você existir, Gildênia. Depois, vai lá no LinkedIn do Descomplica, manda mensagem para a gente lá. A gente sempre posta vaga. Não vamos deixar essa história morrer, Gildênia. A gente agora quer te conhecer, porque, de novo, assim como eu falei da Mari, você é outra síntese do que a gente faz aqui, tá? É isso que a gente faz. Então, obrigado, tá, por isso, e, por favor, manda mensagem lá pra gente, porque agora a gente quer te conhecer. E, Rob, se você me permite, já que eu comecei a falar, o Júnior, obrigado, Júnior, ele trouxe um assunto super importante,
que é sobre a pressão que o estagiário sofre, né? E muitas vezes você tem realmente um ambiente de pressão, de humilhação mesmo, e ele falou isso, e pode ter consequências muito graves. E, Júnior, isso que você trouxe é ultra relevante, e o que a Roberta falou meio que explica isso. Porque as empresas hoje, elas são outras empresas, e as organizações entendem que elas precisam ter traços de personalidade, de responsabilidade, de interação. Então, antes, a gente via que você precisa pressionar a pessoa para ela render. Ninguém mais acredita nisso. Se alguém ainda trabalha assim, é porque trabalha num modo antigo e abusivo. A gente tem que começar a educar as pessoas que não é mais assim. Todo mundo fala hoje no trabalho pelo propósito. Todo mundo fala hoje que as pessoas entendem o que elas estão fazendo. As pessoas entendem qual é o impacto do trabalho delas. Foi muito bonito ver a Mari falando que, não, eu desenvolvo, eu tenho certeza que muita gente vai usar aquilo que eu estou desenvolvendo. E sabe-se lá o que a pessoa vai fazer com aquilo? A pessoa estuda, aprende, melhora, consegue emprego. E a Mari entende que quando ela está ali fazendo o desenvolvimento dela, que isso vai chegar a tantas pessoas e vai ter tanto significado, e é assim que a gente traz a Mari para perto do trabalho. E jamais humilhando, pressionando ou fazendo qualquer tipo de ação abusiva em cima das pessoas. Então, não é assim. Então, aí, de novo, a educação, ela volta e fecha esse ciclo. E aí, quando a Roberta fala, meio ambiente vai ser importante, o social vai ser importante, propósito vai ser importante, Júnior, esse exemplo que você trouxe coroa isso. A gente não pode mais fingir que isso é normal, porque não é. Então a gente tem que educar para que a gente não chegue aí. Roberto, eu acabei falando muito, eu não quero nem começar, porque o professor tem essa mania, gente, desculpa. Mas pode começar, até porque não, você, na sua aula, fala muito de indústria 4.0, você já traz esses temas, né? Então eu acho que é bacana, talvez, você comentar sobre esse território. O que você acha? Eu trago esse tema, sim, eu vou tentar falar rápido, porque eu quero muito ouvir vocês. Mas, gente, a indústria 4.0, ela é um outro nome que a gente deu para também chamar da quarta revolução industrial. Eu tenho muita noção do privilégio que eu tenho, por ser professor da Descomplica, eu acabo tendo um alcance muito grande, eu acabo dando aula para pessoas literalmente no Brasil inteiro. E eu lembro que eu certamente fui uma das primeiras pessoas a colocar a quarta revolução industrial como parte do conteúdo que a gente ensina. As pessoas só falavam até a terceira. E as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que é terceira, o que é quarta revolução, ou essa indústria 4.0 que a gente está falando. Gente, a terceira revolução industrial, ela foi aquele momento em que a gente adicionou tecnologia ao processo. Os produtos passaram a vir carregados de tecnologia. As pessoas passaram a pesquisar. A informação passou a ser mais importante que a matéria. A gente pode sintetizar assim. O que você paga pelo produto não é o preço material dele, mas é o preço tecnológico dele. É o quanto de tecnologia tem nele. Só que a quarta revolução, ela traz um outro mundo. Ela absorve essa ideia de adicionar tecnologia. Tudo que a gente vive hoje tem tecnologia, literalmente tudo. Só que ela muda a forma como a gente produz a tecnologia. Ela muda a forma como a gente entende o funcionamento do mundo. Por isso ela é tão disruptiva. A gente, resumindo a indústria 4.0, a gente fala que ela é o processo cyberfísico, em que eu vou juntar duas coisas que parecem distantes. Uma é chamada de inteligência artificial, e, de novo, inteligência artificial não é uma tecnologia que reproduz um comando. Isso ela já fazia. É uma tecnologia que aprende, que se desenvolve e que toma decisões. E a gente está falando de uma coisa que é tão simples quanto o nome, que é a internet das coisas. Que nada mais é que botar as coisas na internet. E é difícil de tão simples que é. Mas, Hansen, que coisas? Quaisquer coisas. Desde, não sei, vou dar um exemplo muito bobo aqui, tá? Tem uma maçaneta inteligente, e maçaneta é maçaneta desde quantos séculos, eu não sei quando foi inventada uma maçaneta, mas é uma maçaneta inteligente que agora, quando o projeto quando alguém for à sua casa, ela tem uma câmera, a sua maçaneta te liga e te mostra quem é, mesmo se você não estiver em casa. Ah, alguém veio me deixar uma coisa para mim. A maçaneta pergunta para você se pode abrir a porta, ela abre a porta, a câmera muda para a porta, para a parte de dentro, aí você vê a pessoa deixando a coisa, quando a pessoa sai, a maçaneta tranca a porta e te manda uma mensagem, ó, tá tudo bem na sua casa, fique em paz. Isso é um exemplo bobo de como eu peguei uma coisa, que é a maçaneta, e eu botei ela conectada à internet para ela tomar decisões do tipo, estão tocando a minha campainha, eu vou chamar a pessoa que mora aqui. Isso é só um exemplo, isso é um exemplo tão raso, a Mari deve estar rindo, porque assim, isso é tão raso, né, Mari? Isso é tão o começo do que a gente pode falar. A gente está falando, gente, literalmente de casas feitas em 8 horas.
A gente está literalmente falando de tecnologias que vão tomar decisões sobre saúde, sobre a vida das pessoas, que vão fazer cirurgias, que vão construir novos produtos. E isso tudo traz novas questões, certo? Então, assim, desculpa, te cortei, mas isso que você está falando apareceu muito na pesquisa, né, como uma transformação da fábrica, do transporte. Cada vez mais a gente vai ter uma gestão remota das coisas, né? Então, a gente fez na pesquisa um exercício de futurologia, né? Que a gente brincou com o nosso painel de especialistas, tenta imaginar carreiras do futuro, né? Pensando num futuro lá longe. E aí eles falam sobre frotas de avião que vão ser dirigidas remotamente, frotas de caminhão, fábricas, né? Que você não vai lidar mais com uma máquina que quebra, né? Mas você vai ter que lidar muitas vezes com um software de diagnóstico à distância, você está num país, né? E a fábrica está no outro. Então, tem uma mudança na dinâmica, né? Que vai exigir da gente conhecer, mesmo para alguém que vai ter que lidar lá com o mecânico da construção, né? Ele também entender de software, ele também entender dessas outras camadas, né? Internet das coisas, né? Eu queria só fazer um comentário sobre 2 pontos para a gente não perder. Um é sobre todo o lado relacionado ao humano, né? E a gente fez, o Hansen respondeu brilhantemente aqui a questão que surgiu antes do Júnior, mas todas essas competências relacionadas a bem-estar, a liderança, a qualidade de vida, a saúde mental, se nós vamos viver vidas longas, a gente tem que ter saúde do corpo e da mente, né? E como isso aponta para necessidades de lideranças sadias, né? Então, hoje, como estagiário, às vezes a gente pode estar vivendo um exemplo de liderança que não é, né, a liderança que a gente vai tentar reproduzir, né? Isso é uma bandeira, por exemplo, que o Descomplica teve, né? A gente fez o projeto sobre soft skills, né? Que são todos esses skills relacionados a essas habilidades socioemocionais que a gente precisa ter no mundo do trabalho. Não é só sobre saber coisas, conteúdos, mas também sobre ser pessoas com uma qualidade diferente, né? E uma outra coisa que eu queria comentar aqui é em relação à pergunta da Bárbara, que ela está pedindo dicas sobre para quem está pensando mudar de carreira, né? Bárbara, nessa série que a gente está fazendo aqui, nas próximas 3 semanas, a gente vai dar um mergulho em algumas áreas. Então, eu acho que é um bom começo para você, tá? A gente vai trazer o Caio na semana que vem, que vai falar de Web3 e dos trabalhos que tem aí em volta, tudo que tem em volta, que é um mundo de várias possibilidades. Depois vai vir o Cláudio Garcia falar sobre Indústria 4.0 e tudo relacionado ao bem-estar e à qualidade de vida. Depois vamos ter um outro Caio, que é um super competente especialista da área de dados e inteligência artificial, que é uma área super importante e promissora. Então, aí você já vai ter 3 áreas para conhecer melhor. O que eu sugiro para você é mergulhar, por exemplo, em LinkedIn, conhecer profissionais, em consumir palestras e ir pouco a pouco fazendo, né, cursos e formações para você ir tomando contato, um pouco como foi o exemplo da Mari, né? O se jogar na piscina, começar a nadar. A gente perdeu o medo de... Gente, quando eu entrei no Descomplica, eu não entendia muitos desses termos aqui. E aprendi muito, né? E é possível aprender. Então, a gente não ter medo de aprender, esse é o nosso papel como instituição de educação, né? A gente entende que aprender é para todo mundo, né? Então, quando a gente ouve, por exemplo, o Hansen explicar a Indústria 4.0, a gente fala, então é isso, né? Dá para entender, tá? Então, eu acho que você pode, Bárbara, começar por aí, começar a seguir pessoas no LinkedIn, marcar conversas, pedir para pessoas que você admira serem suas mentoras de carreira. Tem muitas coisas bacanas que a gente pode ir aprendendo se a gente se coloca numa posição ativa de aprendizado, né, para liderar a nossa carreira. Então, essas seriam minhas dicas para você, tá bom? Hansen, te passo aí de volta a palavra, querido. Acho que você falou, foi muito bom, Bárbara, e acho que a Mari também pode falar, que a Mari é a transição de carreira em pessoa, né? Da medicina para o mobile tem ali uma série de decisões que eu acho que, Bárbara, só te respondendo,
Primeiro, eu acho que a gente precisa de um direcionamento. A Roberta falou coisas incríveis, eu acho que você tem que pensar, dentro daquilo que a gente tem no mercado, qual é a área que te encanta? Onde você é boa? O que você faz muito bem, Bárbara? Hans, eu sou uma grande comunicadora. Porque antes, a gente escolhia a profissão e meio que jogava todas as nossas cartas em cima da profissão. Ah, eu serei advogado. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar muito o que um advogado faz. Muito o que ele faz, muito o que é esperado dele. Quando hoje, as carreiras elas podem estar associadas a coisas muito boas que você faz. Você é uma grande comunicadora, você é uma grande organizadora, você é uma pessoa extremamente criativa, sabe? Você é uma pessoa que gosta, você é uma pessoa super metódica e que talvez tenha um grande caminho em programações super fechadas, ou você pensa no design. Então, assim, existe hoje, dentro disso tudo que se apresentou, o que é aquilo que você faz tão bem que as pessoas sempre lembram de você, sabe, Bárbara? Falam, nossa, que legal, Bárbara, você tinha que fazer isso. Começa a escutar as pessoas que te conhecem profissionalmente. Isso geralmente indica um caminho muito legal. Mas vamos ver a Mari, acho que a Mari tem um quê aí para dividir. Bárbara, quando eu estava pensando, né, em sair da loja e sair da loja, parar de estudar para medicina e começar a buscar outras coisas, a primeira coisa que eu fiz foi uma autoanálise. Eu olhei lá para o meu passado e comecei a procurar coisas que eu gostava de fazer quando eu era mais nova, por exemplo. Uma delas, inclusive, era relacionada à literatura. Eu gostava muito de ler livros, escrever resenhas e eu tinha um blog para isso na época, quando eu era mais nova, sabe? Quando eu tinha lá os meus 15 anos. Eu tinha um blog e eu adorava enfeitar aquele blog, escrever as minhas resenhas, deixar tudo lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu olhei lá para trás e vi, caramba, eu era boa nisso. Um fato até interessante, Rob e Hansen, que eu não cheguei a comentar com vocês, mas nessa época eu era tão influencer digital, tá, de literatura, que eu cheguei a receber uns 10 livros de parceria assim, com escritores brasileiros, para eu poder fazer resenha sobre eles. Isso é muito legal, né? Então, quando eu olhei para essa história, eu pensei, cara, eu acho que hoje voltar a escrever resenha sobre livro não vai dar certo para mim, porque eu preciso ganhar dinheiro muito rápido e viver só de receber, né, livros de parceria não vai dar certo. Então, o que eu fazia mais, né? Eu tinha aquela parte do social media, de tirar a foto bonitinha, de escrever o texto bonitinho, e principalmente também do layout dos sites que eu fazia, que era tudo por Wix, Blogspot, sabe, para a galera que é dessa época. Então, foi olhando para essa época que eu comecei a procurar coisas mais relacionadas ao design, ao desenvolvimento e tudo mais. Então, eu acho que essa dica é a mais legal. Olha para você, faz uma autoanálise, vê o que você gosta de fazer, o que você acha que você é boa de fazer, sabe? O que você é boa fazendo. E aí tenta começar a procurar áreas também relacionadas a esses tópicos. Eu tenho certeza que você vai acabar encontrando alguma coisa aí que é super a sua cara e que você vai conseguir transicionar tranquilamente. Certo, Hansen? Nossa, certíssimo. Olha só, a Gildênia, ela é muito boa em negociação, vocês já repararam? Olha que ela botou, Hansen, minha foto na plataforma da faculdade é com você. Pô, a Gildênia, ela tá na área certa, Gildênia. Você e o marketing vão brilhar juntos. Olha só, pessoal. Regina Selle mandou uma mensagem muito legal. Obrigado, Regina. Obrigado, Júnior. Tá? O Daniel fez uma pergunta muito boa, Robs, que ele falou assim, ó, o que vocês têm a dizer sobre a carreira de manutenção de computadores na indústria 4.0? Daniel, eu posso responder, Robs e Mari? Acho que... Claro. Vocês complementam e tal. Quando a gente fala sobre a manutenção de computadores, Daniel, ela vai continuar sendo necessária? Fatalmente ela vai continuar sendo necessária. Porque tudo vai ter mais computadores. Não só computadores como a gente conhece, mas vários tipos de máquinas que vão estar em todos os lugares. Hoje, quantas máquinas nos ligam, né? Você atende o telefone, é uma máquina falando com você. Aquela máquina precisa de manutenção. Seja no software, seja no hardware, ela vai precisar de manutenção. Então, assim, óbvio que vai continuar.
mas eu não posso te garantir que a manutenção vai ser do mesmo jeito que a gente faz até hoje. E eu queria trazer um dado que a Robs falou, e que eu converso muito com os alunos, e aqui eu entendo que a gente tem pessoas que não necessariamente estão nesse começo, né, da saída do ensino médio, então tem uma conversa super legal aqui. Quando os alunos chegam um pouco inseguros, eu falo para eles de coração aberto, falo, gente, vocês precisam entender que vocês estão numa posição muito melhor que a maior parte das pessoas do país, tá bom? Por quê? Porque vocês estão na beira da faculdade, vocês estão na beira da graduação, vocês receberam essa informação antes de entrar na graduação. Vocês vão poder direcionar o que vocês vão fazer com essa informação. Eu fiz geografia e eu nunca tive uma aula, nunca tive 1 minuto das matérias da faculdade sobre como dar aula online. Nenhuma. E o que aconteceu? Aquilo que a Robs falou. Muitas pessoas vão ter que se requalificar. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu tive que pegar a minha formação e adicionar novas habilidades. Então, Daniel, uma coisa que vai acontecer é, as manutenções vão continuar? Com certeza. Com certeza. E o Daniel fez um comentário perfeito, ele falou, então a engenharia da computação é a mão na roda nessa área. Daniel, a engenharia da computação, ela vai mudar por completo, e aquela pessoa que já é engenheira, que já é da computação, vai precisar se atualizar. Eu não estou falando fazer novamente a faculdade, mas ela vai ter que entender como a própria área vai funcionar. Um médico que já atua há 20 anos e que é chefe da cardiologia de um hospital, do dia para a noite ele sabe que ele vai ter que estudar de novo porque vai chegar uma nova máquina e uma nova forma de se cuidar do coração das pessoas. Sabe? Um arquiteto, ele tem que começar a fazer projetos que sejam virtuais e que a pessoa pode baixar. E se você for reativo, não, eu não vou fazer meus projetos e colocar para alguém baixar. Alguém vai fazer. Então, assim, aquilo que a Robs trouxe da requalificação, mesmo as pessoas que já estão formadas, que já têm a sua área. Então, quando a gente fala do futuro das profissões, acho importante a gente destacar isso. Não é só para quem está chegando ou só para quem está em transição. Eu acho importante você entender que a gente está falando das profissões e não dos novos empregos somente. Eu acho que aqui tem um exercício da gente olhar para o que a gente faz e entender se o que a gente faz vai continuar sendo exatamente do jeito que é, ou se a gente vai ter que passar por mudanças. Então, achei muito importante essa fala da Robs, e Mari, Robs, por favor, comentem e tal. Olha o Pedro fez um comentário ótimo, Roberto. Isso que eu ia falar, que eu adorei o que o Pedro falou, que eu acho que não é porque a gente às vezes está numa carreira, né, que não parece, né, relacionada com o universo, que ela não vai estar, né? E a gente pode cada vez mais entender como se aproximar, porque Pedro é engenheiro civil. Gente, como é que a gente vai construir coisas no futuro, né? Vai ser totalmente diferente. Então, a gente tem muito a aprender e aprimorar e a diferenciar, eu acho, o nosso valor no mercado quando a gente se aproxima de soluções relacionadas à tecnologia, né? Você vai ser um engenheiro civil diferente, né? Mas... né? E tem muita oportunidade de aprendizado aí, gente. Como a Mari deu vários exemplos, né? Para a gente começar a ter contatos com isso. Então, se joga na piscina aí para nadar. Exatamente. Só um comentário para vocês terem uma noção do quanto que as coisas realmente estão evoluindo. Eu sou desenvolvedora de software mobile. Hoje eu escrevo códigos que são transformados em aplicativos. Já existe uma plataforma que, por meio de uma frase, você explicando, olha, eu quero que esse programa faça isso. Esse programa que recebe essa frase já consegue transformar essa frase que eu falei na funcionalidade que eu escrevi para ela. Então, assim, até a minha área já está mudando pra caramba, sabe? A gente está sempre tendo que se reinventar, revisitar alguns conceitos, mas principalmente olhar para frente. O que eu vou precisar fazer para continuar nesse segmento? Então, o que eu vou precisar fazer para me adaptar a esse outro segmento? A gente muda o tempo todo, somos seres mutáveis. Então, o mais importante é a gente conseguir se adaptar a tudo que é novo, como que a gente vai fazer isso, aí já são outros 500, né? Mari, o exemplo do Pedro, ele é muito intraempreendedorismo, né? Ele está dentro de uma empresa e ele tem a visão de o que eu consigo fazer dentro da minha empresa que melhora o que a gente já faz talvez há décadas, né, Robson? A gente já faz isso aqui há tanto tempo. Como é que eu faço isso melhor? Então, eu acho que isso é o futuro das profissões.
eu tenho uma empresa que não muda muito o trabalho. É extremamente improvável que ela continue sem mudar. E esse exemplo que a Mari deu, ele é incrível, porque a Mari já é uma profissional do futuro. Quando você vê uma profissional do futuro falando, mas as coisas na minha área já estão mudando, eu já tenho que me adaptar, eu acho que isso liga um alerta do tipo, acho que todo mundo deveria olhar para a própria profissão e pensar como fazer melhor e como a gente vai fazer daqui para frente, né? Robs, eu nem vi mais o tempo, olha o tempo, olha o quão rápido passou. Foi uma delícia, né? Foi muito, muito bom. E eu acho que, assim, o Hansen volta, né, no dia 13, e eu acho que a gente vai ter 3 novas sessões aí nas próximas semanas, que também vão ensinar muito a gente, com profissionais muito incríveis e aí muito especializados, né, em cada uma dessas áreas. Então, eu estou muito animada por aprender com eles e queria convidar todo mundo que está aqui a vir, a divulgar, né, a compartilhar com os amigos, porque eu acho que quem entendeu, né, onde é que a gente está em termos de, né, de mundo, de futuro, entendeu que não pode parar de estudar, entendeu que tem que estudar todo dia, né? Quando a gente conversa com a garotada que já é aluno da área de tecnologia, né, que já estuda tecnologia, a gente vê que esses alunos, eles estudam de forma contínua, eles não param, porque eles já entenderam que eles têm que estar conectados com essas transformações. E essas transformações estão em todas as áreas, elas vão vir para todas as áreas. A gente não tem um espaço onde a gente se protege disso, né? A gente tem que abraçar e aprimorar a nossa atuação no mundo a partir da tecnologia, porque a tecnologia tem muita coisa incrível, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa, né? Esse convite para a gente pisar no futuro, né? Mergulhar no futuro, não ter medo do futuro. Estamos aqui, né? Descomplica com esse projeto para ajudar o jovem a chegar lá e convidar vocês para as próximas. E adorei, Hansen, Mari, foi um prazer estar aqui com Natália. A gente tem que chamar a Bárbara de volta, né? Para a Bárbara encerrar a sessão. Olha ela aí. Oi, pessoal, tô de volta. Gente, foi muito bom esse papo aqui. O pessoal aqui nos comentários estava aqui de olho, tá adorando. Tá muitos comentários bacanas, né? Teve aqui a interação do Júnior, que vocês responderam a pergunta dele, né? O Daniel também. A própria Gildênia, gente, maravilhosa a história da Gildênia aqui, né? Muito engajada, muito apaixonada aqui pelo Descomplica. Muito bom, Gildênia. Então, pega a dica aí, tá? Segue lá o pessoal nas redes sociais, manda mensagem para eles lá no LinkedIn, que eles vão te conhecer, já estão aqui todo mundo doido para te conhecer. E, pessoal, foi muito importante esse panorama que vocês passaram aqui para a gente hoje, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito, assim, até indecisas em relação à carreira, porque é tanta coisa, são tantas possibilidades, né? E a dica, Roberta, que você deu também, e Mari Hansen, sobre olhar sobre as suas próprias habilidades, né? Ver o que você é bom e a partir disso você começar a procurar o que você pode fazer, isso também é muito importante, a pessoa se autoconhecer, né? O autoconhecimento é muito importante nessa hora de definição de carreira. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, obrigada, Hansen, Mariana, Roberta, foi um espaço aqui muito produtivo, tá? Eu tenho certeza que o pessoal que gostou. E, pessoal, continuem aqui, tá? Sigam a programação, o Desculpa volta, tá? Vocês viram, como a Roberta mesmo falou, às terças-feiras eles estarão aqui abrindo um pouco mais sobre essas profissões, falando um pouco mais sobre tecnologia, tá, Sophie? Eu vi aqui nos comentários que você está pedindo para eles falarem mais sobre tecnologia e profissões do futuro. Então, a Descomplica vai voltar e vai falar mais especificamente sobre esse tema, tá? Então, continua aqui, visite a programação lá no site ciadetalentos.com.br/clique carreira e fica por dentro, tá? Que a gente vai estar divulgando quando eles vão estar voltando. Então, pessoal, muito obrigada. E, pessoal, o Clique Carreira continua até 30 de setembro. A gente está aqui com a programação recheada, tá? Para ficar por dentro, vocês acessem o site, a aba de programação lá, ciadetalentos.com.br/clique carreira. E não perca as oportunidades, gente. Visite lá a plataforma, visitem os estandes,
tem a opção lá de você se conectar com as empresas, tem a opção de você se cadastrar no banco de talentos deles, tá? Então, agradeço a sua audiência, pessoal, e até a próxima.